Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Modelagem e Costura, lá no Facebook, e também aqui do canal Liana Ribeiro Modelagem no YouTube. Meu Instagram também está aí na tela, caso vocês queiram me seguir lá no Instagram também. O vídeo de hoje, como vocês devem ter visto no título, é uma novidade para o canal. Eu vou iniciar um novo projeto aqui no canal, que vão ser aulas com esse método corte centesimal, tá? Lá em 2020 eu pensei em iniciar um projeto, inclusive tem um vídeo onde eu mostro todo o kit que vem quando você adquire o método, tá? Então vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês verem tudinho, né? E eu nem conhecia o método direito ainda, mas eu mostrei todo o kit para vocês lá. Então, já que já tem esse vídeo registrado com uma boa visualização até, é, eu vou deixar o link aí, não vou fazer outro, eu vou deixar ele mesmo que tá bom, ele tá bom. E aí, na época, né, lá em 2020, muitas pessoas ficaram animadas, né, com a ideia de eu começar a fazer vídeos com esse método, deixaram muitos comentários, e como o vídeo tem uma boa visualização, até hoje, algumas pessoas ainda falam, você não vai fazer as aulas com método e tal. E foi uma coisa assim que eu realmente na época não pude fazer, né? Não pude fazer na época, mas foi um projeto assim que não saiu da minha cabeça. Sabe aquelas coisas que ficam martelando, né? Foi um projeto que não saiu da minha cabeça, foi fazer aulas com o método corte centesimal. Até bem pouco tempo eu fiz um vídeo em que eu mostrei uma reguinha, uma dessas reguinhas aqui do corte centesimal, né? Falei que era um método que não precisava de cálculo nenhum, mas até comentei, infelizmente eu não posso fazer vídeos, né? Mas aí vem a surpresa, né? Essa semana passada, né, eu estava em contato com a equipe do corte centesimal e eles me permitiram sim fazer vídeos agora aqui no YouTube usando o método. Eu fiquei muito animada, muito feliz, porque é a realização, né, de um projeto que eu queria fazer lá em 2020, né? Então, há muito tempo, e agora eu vou conseguir fazer com vocês, vou conseguir atender a esse pedido, que eu percebi que muita gente pedia, mas aí infelizmente eu não podia fazer. E os pedidos só vinham aumentando, né? Quando é que vai fazer? Quando é que vai fazer? Eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo. E eu não podia, né, fazer vídeo, mas agora eu recebi a permissão do corte centesimal, né? E vamos oficialmente começar as nossas aulas com o corte centesimal também, tá? Então, na primeira parte do vídeo, eu vou contar um pouquinho como eu conheço mais o método agora do que quando eu mostrei lá em 2020. Eu vou falar um pouquinho da história desse método, tá? E já vou iniciar a aula 1 desse curso, tá? Já vou fazer a aula 1. Então, se você quer conhecer um pouco a história desse método, né? Por que ele se chama corte centesimal? O que é esse monte de régua que está aqui na minha mão? Se você quer ouvir essa história, né? Continua aí comigo. Mas se você quiser já partir para a aula 1, né? Diretamente, você pode adiantar aí o vídeo para o minuto que está aparecendo na tela, tá? E aí, esse minuto que está aparecendo na tela é onde eu já inicio a aula 1 do curso, tá bom? Mas eu acho que é legal, né, vocês conhecerem também a história do método que vocês vão usar ou que vocês já tenham, tá? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, então vamos conhecer um pouquinho a história do método, né? Se você adquirir o livro, você vai poder ler a história completa dele. Esse método ele é totalmente brasileiro, né? 100% brasileiro, e foi criado por uma senhora chamada Carmen de Andrade Melo e Silva, lá no ano de 1934. Né? Então vem daí já mais de 4 gerações, né, de pessoas usando esse método, mostrando que ele realmente é um método de qualidade, né? Senão ele teria desaparecido com o tempo. Nesses meus estudos de modelagem que eu faço, que eu estou sempre me aprimorando nesse assunto, eu já percebi que muitos métodos aparecem e somem, né, do mercado. E esse é um método que apareceu, né, lá no início do século XX,
e ainda está, né, firme e forte até hoje. Então demonstra realmente que é um método de qualidade, né? Essa senhora Carmen, ela costurava muito, né, para os filhos, para si mesma. Todos achavam muito boas as roupas que ela fazia e pediam os moldes dela para replicar. Então, o que que ela começou a fazer? Ela começou a fazer os moldes em miniatura, com as medidas em centímetros mesmo, como normalmente se faz na modelagem, né? E aí ela dava em miniatura o molde para a pessoa replicá-lo em tamanho natural, né, em tamanho real. Então, ela começou a ter o desejo de ajudar, né, as pessoas a conseguir fazer os seus traçados, né, sem depender dessas miniaturas que ela fazia. Então, ela queria ajudar de uma maneira que a pessoa conseguisse fazer de qualquer tamanho, né, para qualquer pessoa. E daí, com a ajuda do esposo dela, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, o engenheiro Antônio de Melo Silva, né? Então, ele teve, assim, para mim foi uma ideia assim brilhante, sabe? Ele pegou todas essas medidas que precisam de cálculos e dividiu todas essas medidas por 100 e daí criou essas escalas, né? Essas reguinhas que vem no método, a gente chama de escalas. E eu achei incrível isso, né? Então daí é que vem o nome corte centesimal, né? Porque as medidas principais são divididas por 100, né? As medidas circulares. Então, para essas medidas circulares, a gente sempre vai usar essas escalas, ok? Então, com isso, né, como ele dividiu por 100, ficou o nome do método, e aí ele tem, né, continuado até hoje esse método, bem interessante, né? Então, na próxima parte, nós vamos ver algumas características aí desse método. Bom, então agora vamos falar sobre algumas características aí do método do corte centesimal, né? Então, 3 características principais desse método são a simplicidade, a precisão e a adaptabilidade, né? A simplicidade é porque você não precisa fazer cálculo nenhum, tá? Você vai pegar as medidas do corpo, escolher uma escala e aí fazer a sua modelagem, tá bom? Eu mesma, eu sei que eu já tinha uma noção de modelagem quando eu adquiri esse método, né? Eu já era formada em modelagem livre quando eu conheci esse método e comecei a estudá-lo. Mas assim, eu estudei totalmente sozinha, tá? A explicação do livro é muito clara. Eu estudei ele totalmente sozinha. Fiz a avaliação lá de professores, né, tanto de conhecimento do método, como as mais de 10 modelagens que eu tive que fazer e enviar para o corte centesimal. E eu fiz tudo sozinha, eu nunca tive uma professora do corte centesimal. Então, assim, é um método realmente simples, tá? Eu tinha já alguma noção de modelagem, claro, mas no método eu não conhecia nada. Então, praticamente eu peguei esse método do zero e consegui até mesmo passar na avaliação de professores, né? Então, é um método que realmente preza pela simplicidade. Precisão. Então, é um material assim bem preciso, porque justamente usa essas escalas, né? Não usa medidas de fita métrica, que às vezes uma fita métrica tá mais esticada que a outra por causa do tempo, né? Então, assim, sempre usa essas escalas, então vai ser sempre preciso o método, né? A sua modelagem vai ficar sempre precisa. E a adaptabilidade, né? Ele vai se adaptar a qualquer modelo de roupa, a qualquer tamanho de corpo, né? Vocês vão ver durante as aulas que realmente vocês vão conseguir fazer moldes para todos os tamanhos e as bases perfeitas para vocês fazerem qualquer interpretação de modelo. E falando em interpretação de modelo, o corte centesimal tem um jornalzinho chamado Informe da Moda. Eu mostrei também um que eu recebi de brinde quando eu comprei o kit. No meu veio um jornalzinho do Informe da Moda. E eu também já mostrei no canal que agora eles têm uma biblioteca online mesmo, que antes eles mandavam pelo correio só.
E aí, depois eles criaram a biblioteca online do Informe da Moda. E tem muita coisa gratuita lá, que vocês podem entrar, né? Quem usa o método, né, do corte centesimal, pode entrar lá, que tem muita interpretação de modelos gratuitos. E aí tem a opção de assinatura, caso vocês queiram mais modelos diferentes, que tem muita coisa lá mesmo, né? Eu já entrei lá no Informe da Moda e realmente tem muita coisa legal lá, né, na biblioteca. Eu também vou deixar o link na descrição do vídeo, né, que aí eu também já mostrei essa biblioteca no canal, tá bom? Aí vocês podem ir lá olhar e, como eu falei, tem muita coisa gratuita. Então, como eu disse, as características, né, são a simplicidade, a precisão e a adaptabilidade. Então, agora sim, nós vamos entrar na nossa aula 1, que é as escalas e o seu uso. E aí, continuando, né, você a folhear o seu livro, você vai perceber que tem a explicação de como o livro é organizado, depois vai falar sobre as estruturas básicas e as proporções, também vai falar sobre a estrutura básica para um molde básico. Então, tem muito conteúdo antes de iniciar a aula 1 propriamente dita. Então, quando você tiver o seu livro, é importante que você leia essas informações, tá bom? E aí termina essa parte extra que eu não vou abordar na aula, que é falando sobre fios, tramas e fio reto. Vai explicar um pouquinho sobre os tecidos, tá? Então, toda essa matéria está no livro e é importante que você leia. E aí vamos entrar agora na aula 1, né? Oficialmente vamos entrar na aula 1 do nosso curso do método corte centesimal, tá bom? E a aula 1 é justamente as escalas e o seu uso, tá? Então, como eu falei e como eu mostrei já no vídeo do kit, né, esse livro trabalha, né, com essas escalas. Então, como eu falei, deixa eu pegar uma menor para aparecer bem no vídeo. Vou pegar essa daqui, essa que aparece toda. Então, como eu falei, né, o nome do corte centesimal é porque as medidas são divididas por 100 partes iguais, né? E cada escala dessa vai estar dividida de 0 a 50. Todas elas, tá? Aqui, ó, de 0 a 50. Aí você vira para outra medida, ó, tá aqui, ó, de 0 a 50. Tá? Então, todas essas escalas são divididas assim, em 50 partes iguais, tá? E cada partezinha dessa, cada tracinho desse que tem aqui, a gente chama de unidades. Então, isso é importante, tá? Esse nome, esse termo, é importante vocês memorizarem, né? Que a gente vai chamar eles de unidades. Porque é isso que vai manter a proporção, né? Eu não falei que uma das características era a proporcionalidade? Então, é isso que vai determinar a proporção. Você usar sempre a mesma quantidade de unidades que eu usar na minha aula, independente de qual escala que você estiver usando. Se eu falar, aumenta 3 unidades, você vai aumentar 3 unidades na escala que você está usando, mesmo que não seja a minha. Tá? Então, é isso que vai proporcionar a proporcionalidade, tá? Então, gravem bem isso, que cada tracinho desse se chama unidade, tá bom? Então, deixa eu acompanhar aqui mais ou menos para eu não me perder nas explicações. Então, falando da proporcionalidade, né? O que isso, na prática, né? O que isso significa? Então, vamos dizer que eu esteja fazendo uma calça do tamanho 42, tá? Escolhi lá o manequim 42, vou fazer 42. Eu tô dando um exemplo, tá? Porque ele também é sob medida. Você pode fazer por manequim ou sob medida, tá? Então, eu tô só pegando um exemplo aí do 42. Então, vamos dizer que eu quero um bolso. Eu quero botar um bolso na roupa lá 42. E aí eu determinei lá, fazendo o meu molde, que o bolso ficaria bom com uma largura aí de 16 centímetros, tá? Só que eu não posso aplicar esses 16 centímetros em qualquer manequim. Por exemplo, se eu estiver fazendo
No 36, um bolso de largura 16 centímetros vai ficar muito grande. E se eu for fazer no 50, por exemplo, um bolso de 16 centímetros de largura vai ser muito pequeno. Então é com isso que essas escalas ajudam também na proporção. Porque vamos dizer até que você escolha lá. Ah, estou fazendo esse tamanho aqui, 16 centímetros é o que fica bom. Aí você vai pegar a sua escala e vai ver quantas unidades aquele bolso tem de largura. E aí, quando você for fazer em outro manequim, basta você colocar a mesma quantidade de unidades que aquele bolso de 16 centímetros. Se for para um tamanho 50, ele vai ter mais tamanho, mais largura, mas na mesma proporção do tamanho 42. Isso vocês vão entendendo durante as aulas, tá? Durante as aulas eu vou explicando esses detalhes, né? Mas eu tô mostrando assim para que serve essas escalas, quais são os usos dela, né? Então, ela vai manter essa proporção. Tanto faz você fazer para um pequenininho, para um infantil, para um adulto, para um plus size. Ele vai seguir a mesma proporção, né? No visual, você vai ver um bolso, por exemplo, como se fosse da mesma largura, porque vai estar na proporção, tá? Então, para as medidas, né, de circunferência, que você precisaria de cálculos, né, na modelagem, você vai usar essas escalas aqui. Já para as medidas de altura, né, que você não precisa fazer cálculos com ela, é só pegar essa medida e colocá-la no papel, não tem cálculo nenhum. Então, essas medidas vão ser mantidas com a fita métrica normal, tá? Então, você vai precisar ter uma fita métrica, né, para adquirir. Para poder trabalhar com esse material, tem que ter fita métrica também, tá? As medidas de altura vão ser com fita métrica. Fora que você vai precisar da fita métrica para tirar as medidas corporais, que a gente também vai ver na próxima aula, né? Então, além do kit do corte centesimal, você também vai precisar ter uma fita métrica, tá bom? Então, já falei sobre esses detalhes, tá? Então, agora vamos lá, vamos pegar as escalas, né? Esse método, ele tem 28 escalas, né? Então, são 28 reguinhas, né? Vamos chamar assim, né? São 28 reguinhas que vão vir no seu kit. Cada reguinha tem duas medidas, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 58 e aqui eu tenho o 60. Então, como cada reguinha tem duas medidas, a gente vai ter no total aí 56 medidas, ou 56 números, como vocês queiram, tá? Então, são 28 escalas, mas ela abrange 56 medidas diferentes, tá? A menorzinha é de 30 centímetros. É referente, né? Cadê aqui, ó? A menorzinha é referente a 30 centímetros, 30 e 32, tá? As escalas são sempre em números pares, né? 30, 32, 34, 36, ela sempre vai de duas em duas medidas, tá bom? Então, essa é a menor, né? De 30, referente a 30 centímetros e referente a 32 centímetros. E a maior, né? A maior é a de 138 e 140. Eu podia já ter deixado separado aqui, né? Para achar mais fácil. Achei, tá aqui. Então, eu tenho aqui, essa é a maior, vou até botar inclinada para aparecer totalmente no vídeo, né? Ela é referente à medida de 138 centímetros e referente à medida de 140 centímetros. Aí você fala, ah, Liana, mas o meu busto é 160, ou o meu quadril é 160, né? Meu tamanho é maior do que o máximo que tem aí nas escalas. Aí é outra coisa muito boa desse método, é que você consegue ampliar os moldes até a medida de 280. Então, você consegue chegar até o dobro do tamanho do seu tamanho máximo aqui do molde. O tamanho máximo, por exemplo, de uma blusa seria o busto 140, né? Mas você ainda conseguiria fazer até por um busto 280 ou para um quadril 280, tá? Então, dá
com algumas adaptações dá para chegar até lá, tá? Então, realmente, durante, né, as nossas aulas, vocês vão ver esses detalhes também. E aí, para a gente fechar, né, a nossa aula 1, sempre a medida menor vai estar aqui em cinza e a medida maior vai estar em branco. Então, isso ajuda na visualização, né? Você vai conseguir ver. Ah, eu estou usando a escala, dessa escala aqui, eu estou usando o tamanho 58. Então, você memoriza que é cinza, né? Então, você não vai se confundir na hora acabar trocando, né? Você sabe, ah, não, eu estou usando é o lado cinza. Então, você vai sempre usar o lado cinza, né? Então, isso é legal, também facilita muito na visualização essas diferenças de cores, tá? Então, gente, essa foi a primeira aula, né? As explicações aqui sobre a escala e daqui para frente nós vamos trabalhar bastante aí esse método. Na próxima aula a gente vai ver as medidas corporais e como que esse método aplica as medidas corporais na hora de fazer a modelagem, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem, espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Um abraço aí para todo mundo, um beijinho, obrigada por assistirem até aqui, tchau, tchau e até a próxima!